E além disso, eu quis mostrar para vocês que do mesmo gráfico você pode fazer duas regressões ao mesmo tempo, tá? Fala pessoal, Wagner aqui novamente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um pouco sobre o gráfico de dispersão, algumas utilidades e algumas diferenciações na construção dele em relação à aula passada. Tá? Qual que é a diferença da tabela que eu vou usar hoje em relação à tabela que eu usei na aula passada? Na aula passada eu tinha uma variável categórica, tá? Que eram os nomes dos estados, e duas variáveis numéricas diferentes, né? Uma era número de funcionários e outra era lucro. Nesse caso, eu continuo com uma variável categórica, que para a gente vai importar pouco aqui, mas eu tenho uma variável numérica, que é massa, mensurada em gramas, e duas variáveis numéricas, que elas falam da mesma coisa, tá? Que aqui é o tempo de apodrecimento. Wagner, mas por que é importante isso? Porque aqui a gente tem a possibilidade de comparar dois conjuntos de dados, que falam a mesma coisa, em relação a um outro conjunto de dados, tá? Então você vai poder fazer uma comparação aqui. Como que eu vou construir o meu gráfico de dispersão? Eu vou selecionar todos os dados numéricos aqui, tá? Todos os dados numéricos, inserir e fiz um gráfico de dispersão. Tá? Wagner, eu não poderia fazer dois gráficos, por exemplo, né? Ao invés de fazer um único gráfico aqui para comparar os dados, fazer um gráfico de massa com tempo de apodrecimento a 25 graus Celsius, que é o primeiro, e depois comparar com massa e tempo de apodrecimento dos frutos a 15 graus Celsius, né? Poderia, mas aqui você tem que prestar atenção em alguns detalhes, tá? Você teria que ajustar o eixo Y, porque esse daqui vai até 35, esse daqui do lado vai até 16, então você teria que ajustar isso, tá? Não é difícil ajustar, né? Você poderia vir aqui, formatar eixo e colocar o mesmo valor aqui de máximo, né? Mas, no final das contas, fica ruim porque você vai ter dois gráficos que falam, na verdade, a mesma coisa, né? Que são diferentes tempos de apodrecimento, mas em relação à mesma massa de fruto. Tá? Então, é melhor você condensar. E sempre que você tem a possibilidade de condensar dois gráficos em um só, é melhor, tá? Quase sempre é melhor. Então, por isso eu fiz dessa primeira forma aqui. E aí, Wagner, o que você vai fazer de diferente em relação ao que você fez na aula anterior? Ao invés de clicar no gráfico, design do gráfico, inserir rótulos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no gráfico e eu vou vir aqui ó, no canto superior direito e vou clicar nesse mais. Tá? Esse mais, na verdade, ele simplesmente vai abrir praticamente as mesmas opções do design do gráfico. Praticamente as mesmas opções. Aí eu vou vir aqui em rótulo de dados. Ó. Cliquei aqui em rótulo de dados. Vou clicar nessa setinha aqui do lado, ó, que tem uma setinha, e vou clicar em mais opções. O que vai acontecer? Ele vai abrir a mesma caixa que abria quando eu clicava nos rótulos com o botão direito e colocava para formatar, né? Só que aqui ele não veio direto para essa caixinha com três barrinhas. Eu vou clicar opções de rótulos e você vai ver que vai abrir a mesma opção de rótulos, tá? Se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior, que é clicar em valor a partir das células e selecionar aqui os frutos, tá? Se eu quiser, eu posso fazer isso. Por que eu não vou fazer isso aqui? Porque, na verdade, nesse exemplo aqui, não me interessa saber os frutos, tá? Porque eu sei que são frutos de mesma massa e eu estou comparando dois. Então, eu vou até tirar o valor de y para os dois conjuntos de dados aqui, tá? E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer aquilo, né? Eu vou colocar a linha de tendência, eu vou clicar aqui nas bolinhas em azuis primeiro, ó, selecionei todas, botão direito, adicionar linha de tendência, vou colocar uma linha de tendência linear, eu já vou colocar os valores da reta, tá? Que eu expliquei na aula passada, a utilidade deles, e eu vou colocar aqui desse segundo também, vou adicionar a linha de tendência. Note que eu adicionei duas linhas de tendência, porque eu tenho dois conjuntos de dados diferentes, tá? Dois conjuntos de dados bastante diferentes aqui. E aí o que acontece? Para o primeiro conjunto de dados, eu tenho um R ao quadrado de 86,99%, 87%, né? Então quer dizer que essa minha linha reta aqui, ó, ela está bem representada, ela está representando bem os meus dados. Nesse segundo caso aqui, o R ao quadrado, ele deu 7e menos 0,5. Wagner, o que é isso? Não precisa se preocupar, tá? Significa que é 0, você e a menos 0,5, quer dizer que você tem 5 zeros depois da vírgula. Então você coloca 1, 2, 3, 4, 5
e aí você coloca o 7. Então é 7 elevado a 10 a menos 5, tá? Então fica um valor bem pequeno. Significa que essa regressão aqui que a gente tem aqui em cima, que o Excel solta, tá? Na verdade ela está representando muito mal os meus dados, então você não deve usar ela como parâmetro, tá? Então note que eu tenho dois conjuntos de dados diferentes, esse azulzinho aqui, esse laranjinho aqui. O azul deu um resultado bacana, tá? Eu posso confiar nessa fórmula aqui. O laranjinha não, ele não deu um resultado que eu posso confiar. O que isso significa, Wagner? Vamos mostrar aqui em termos de fórmula. Primeiro, eu vou fazer essa fórmula aqui do y, tá? Vamos imaginar que agora eu vou pegar um fruto de 400 gramas e eu quero ter uma noção qual vai ser o tempo de apodrecimento desse fruto de 400 gramas, tá? E eu vou usar essa reta aqui primeiro. Então, eu vou digitar primeiro essa primeira fórmula para vocês verem. Então, vamos lá. É igual a menos 0,0676 vezes o que eu tenho, né, de informação, que é 400 gramas, é isso que eu quero descobrir, mais 36,347. E ele solta para mim que o tempo de apodrecimento, tá, para esse conjunto de dados aqui, para esse conjuntinho de dados aqui, que quando eu clico em cima dá para mim ver que é ao 25 graus Celsius, de um fruto de 400 gramas seria aproximadamente 9,3 dias, tá? Então um fruto maior aí apodrecendo mais rápido. Se eu fizer a mesma coisa para esse de baixo aqui, mas eu nem deveria fazer porque essa regressão não é confiável, tá? Ele também solta, tá? 0,0003 vezes um fruto de 400 gramas, mais 9,1199. Ele também vai soltar um valor. E você vai ver aqui que coincidiu dos valores serem próximos, tá? Mas o que eu estou querendo dizer? Que você não pode usar a fórmula para prever coisas se o valor de E ao quadrado for muito baixo, tá? Geralmente, o valor de E ao quadrado muito baixo simplesmente significa que você não consegue deduzir muita coisa em relação ao seu conjunto de dados, tá? Mas, quando R ao quadrado dá mais alto, dá acima de 0,7, 0,8, realmente são valores bons, realmente você pode confiar que você pode utilizar essa fórmula aqui em cima para você fazer uma previsão, tá? E além disso, eu quis mostrar para vocês que do mesmo gráfico você pode fazer duas regressões ao mesmo tempo, tá? Até mais se você tiver mais conjunto de dados, dá para você fazer várias regressões. E aí cabe a você saber o que é melhor, tá? Quando eu tenho esse tipo de informação e eu quero comparar duas coisas iguais em relação a uma terceira, geralmente eu faço um único gráfico, tá? Eu não faço dois não, eu faço um único gráfico, porque ele já informa tudo, né? Nesse gráfico ele já informa tudo. E nesse caso aqui você nem precisaria deixar essas informações, bastaria você falar, olha, aqui desse conjunto de dados aqui o R ao quadrado foi baixo, então eu só coloquei aqui para vocês verem que eu fiz, tá? Na verdade você poderia até tirar a linha de tendência, tá? Por quê? A linha de tendência você usa quando realmente os seus dados mostram alguma tendência. Nesse caso aqui eu testei, nesse laranjinho eu testei, a linha de tendência não mostrou nada. Se a linha de tendência não mostrou nada, para que deixar ela no gráfico, tá? Então, o gráfico de dispersão tem essas características aqui também. Então, o que eu quis mostrar diferente? Uma forma diferente de você trabalhar com os dados, clicando aqui no mais, tá? E mostrando para vocês quando realmente deixar a linha de tendência e quando retirar essa linha de tendência, ok? Tomara que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço.